Oi pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio aqui do Folha Talks. E nós viemos aqui hoje com uma convidada, candidata ao governo do Distrito Federal, Keka Bagno. Bem-vinda, candidata. Seja Muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Bem, vamos à primeira pergunta. Apesar da senhora ser conselheira tutelar e assistente social, você, pelo visto, não tem muita experiência na política. Por que você decidiu se candidatar a governadora do Distrito Federal? Olha, depende do que você chama de experiência na política. Porque eu tenho 15 anos de militância em movimentos sociais. Eu fui candidata a vice-governadora em 2018 ao lado da professora Fátima. Fomos a primeira chapa de mulheres no governo do Distrito Federal. E ficamos com 5% em quinto lugar também nas eleições. Então, depende do que é a avaliação e a narrativa de uma experiência. Porque se for uma experiência enquanto parlamentar, isso também não quer dizer muita coisa. Né? O atual governador do Distrito Federal, ele nunca foi eleito a nenhum outro cargo. Então, acho que essa narrativa da experiência ela é um pouco complexa. Sim. Keka, um marco da gestão do Ibanez Rocha foi em relação à retirada das famílias das ocupações, né? O caso do CCBB, em 2021, teve grande repercussão nacional e internacional. Como assistente social, eu gostaria que você analisasse um pouco esse episódio. Sim. Desde do início da pandemia, a gente teve mais de 2.000 ações de despejos aqui no Distrito Federal por ordem do governador Ibanez Rocha. Dessas 2.000 ações, mais ou menos 900, aproximadamente 900 famílias foram despejadas, e outras 900 e tantas famílias estão com despejos suspensos ou em ameaças de despejo. Esses dados são os dados da campanha Despejo Zero aqui do Distrito Federal, que eu coordeno a campanha aqui, e é uma campanha nacional que faz análises, também, e foi a gente que iniciou junto com o PSOL, o MTST, junto com o PT também, a DPF 882, que visa o impedimento de despejos no período da pandemia dessa crise sanitária. Então, o governador Ibanez Rocha, na verdade, ele cometeu várias ações criminosas contra a população do Distrito Federal, Assim, se para a gente ter o cuidado e ter o bem-estar, a gente deveria se isolar, a gente tinha que estar no momento de reclusão, como que você despeja famílias que já estavam numa situação de empobrecimento. Então, é uma ótica do governador de criminalizar mesmo pessoas pobres, de baixa renda, e a argumentação dele, inclusive, nesse período, para uma emissora de TV, foi que o Distrito Federal não tem favelas, e não deixaria que Brasília virasse uma São Paulo com tantas favelas. Ele também não tem conhecimento, de Brasília, da história do Distrito Federal, porque nós temos favelas, nós temos invasões, nós temos ocupações, inclusive no centro do plano piloto. Para vocês terem ideia, no Parque da Cidade, ali na região das 900 bem no finalzinho, 903, a gente tem uma ocupação dentro do Parque da Cidade, que ela faz fronteira, inclusive, com o cemitério. Tem um morador ali daquela ocupação que está ali há ele tem mais de 70 anos, e ele vive aqui antes de Brasília ser construída. Então, como dizer que Brasília ou o Distrito Federal não tem favelas? É uma lógica realmente de expulsar as pessoas empobrecidas da capital federal, que foi a mesma lógica de quando Brasília foi construída, que é aí que surge Ceilândia, inclusive. Então, é uma perspectiva dele muito violenta, contra pobres, principalmente enquanto mulheres e pessoas negras, que são a maioria que vivem nessas ocupações. A pobreza ela é feminina e ela é negra. Então, é um governador que governa para os amigos ricos dele e esquece a parcela da população, que inclusive é quem constrói as cidades do DF. Só um parênteses, se me permite, claro. Que eu não finalizei a resposta dela sobre o que me trouxe para ser candidata. Se eu te perguntar qual a tua perspectiva de futuro hoje? Bem, eu não sei muito bem responder, até porque hoje em dia muitos brasileiros não conseguem ver um futuro próspero. Isso, sabe? Exatamente. É por isso que eu, junto com o coletivo que a gente constrói, a gente compreende que para a gente poder ter respostas mais concretas e sair desse adoecimento de saúde mental nosso que é coletivo, a gente não está bem, dentro de uma coletividade, a gente precisa ter um ar, um respiro de uma transformação da política. E acredito que a renovação da política ela passa por aí. Não só com rostos novos que se apresentam dentro dessa construção, mas com uma narrativa, uma dinâmica de um outro modo de fazer política para realmente a gente transformar o que a gente vive e ter um país que seja mais justo, igualitário e democrático. Um debate que está sendo muito promovido atualmente é a segurança pública. Em áreas periféricas, como o Fercal, esses índices estão, exorbitantes. Então,
como você acha que nós conseguimos evitar esse mal que afeta a vida de tantos brasilienses? Sim. Existe também uma divisão, né, dentro quando a gente fala de segurança pública. A gente não pode governar de forma universal. O que isso quer dizer? As pessoas têm diversidade, elas são diferentes. Por isso que o nosso país tem tanta desigualdade social, tanto racismo e tanta violência contra as mulheres e pessoas LGBTQIA+. Porque o governo, ele vai decidir para quem ele governa. E a gente precisa compreender que mesmo não sendo um governo universalista, que coloque todo mundo dentro de um balão de ensaio, a gente tem que governar para a maioria social, certo? Mas dentro das diversidades, dentro das diferenças. O que acontece hoje no nosso país e também no Distrito Federal é que a gente tem uma marca do racismo que ele é muito violento. Então ele direciona a segurança pública para um determinado público, uma segurança pública repressiva. Então ele compreende que para pobre, para gente preta, a gente tem uma violência e repressão. Para pessoas de classe mais favorecidas e pessoas brancas, a gente promove a proteção. E a gente tem que sair dessa narrativa. As polícias, elas têm que atuar de forma integrada. É um diálogo entre uma polícia militar e a polícia civil. Elas têm que ter um sistema que dialogue entre elas duas, correto? Não cada uma dialogando dentro, né, de suas esferas como se fosse a par do Estado. Tem que estar dentro do Estado, dialogando inclusive com outras secretarias do Estado, com assistência, com a educação, com esporte e lazer. A gente compreende a urgência da gente ter polícias comunitárias, né, tá dentro da comunidade, exercer proteção. A gente tem um programa na Polícia Militar que chama Provide, é um programa que ele acompanha mulheres vítimas de violência doméstica. É um programa de excelência. São mulheres que são vítimas de violência doméstica, que, né, têm denúncia na DEAN e que fazem acompanhamento, né, esse grupo de policiais, né, um acompanhamento psicossocial, inclusive, de ir na casa da vítima, verificar se ela está segura, se ela se sente bem, como estão seus filhos e filhas dentro daquele espaço. Isso é um programa preventivo. É assim que a gente tem que estar atuando enquanto polícia militar e polícia civil, na ótica, né, de uma conduta respeitosa, voltada para os direitos humanos. Mas para isso é muito importante também que os trabalhadores e trabalhadoras da polícia também sejam cuidados. Quem cuida de quem cuida, né? Essa frase é muito importante. Então tem supervisão técnica, eles têm informação adequada e compreender inclusive o porquê que a gente olha por um segmento social, por uma determinada pessoa, e a gente olha com tanta violência e com tanto preconceito, e para outra pessoa a gente não olha das mesmas formas desse preconceito. E como que a gente finaliza com isso? A gente tem que romper com essa estrutura que só mata. Então, o extermínio da juventude negra hoje no Distrito Federal é algo muito elevado ainda. Isso não é dito, principalmente nas regiões administrativas que fazem fronteira com a RID, né, que é o que a gente chama de entorno, com Goiás e com Minas Gerais. Porque esses adolescentes, esses jovens, geralmente eles residem no entorno, em Minas e Goiás, e eles frequentam o Distrito Federal. E depois essas pessoas são tidas como desaparecidas, mas na verdade foram exterminadas. A gente não sabe onde estão esses corpos, a gente não sabe como esses adolescentes ou esses jovens foram executados. E muitas vezes a gente encontra 1 a 2 semanas depois, né, em alguma zona de mata, porque o DF é uma região que tem 70% de mata, e que a gente não sabe do paradeiro como esse adolescente, esse jovem foi assassinado. Agora, qual é a caracterização desse jovem geralmente? É jovem que vem de periferia e também é negro. E aí a gente não olha para ele enquanto uma pessoa que foi vulnerabilizada pela estrutura do Estado, pela estrutura, né, da sociedade que a gente vive. E sim que ele era um vagabundo, que ele não prestava, que ele era um criminoso. Então isso é muito violento. Então enquanto a gente pensar que para adolescentes e jovens brancos, né, do plano piloto, a gente promove educação e lazer, e para a periferia a gente promove apenas a repressão e o caixão, a gente vai continuar tendo a falta de esperança, a falta de perspectiva de um mundo melhor. Keka, a senhora e a senadora Leila Barros são as únicas candidaturas femininas pelo GDF. Para você, na sua opinião, qual é a importância de ver uma mulher governando o Distrito Federal? Sim. Olha, a gente tem uma perspectiva também hoje, né, que todos esses espaços da política, seja dentro do trabalho, seja dentro da educação, enfim, e também da política institucional, né, do que a gente chama de parlamento executivo, são espaços que sempre falaram que não era para nós enquanto mulheres, né, assim. Então, homens sempre estiveram ali à frente. Mas quem, historicamente, formulou políticas públicas, né? Quando a gente pensa na própria Constituição Federal, quando a gente pensa no SUS, no Sistema Único de Assistência Social também, o SUAS, né? Na própria educação, quem foram as pessoas que estiveram ali produzindo e formulando essas políticas públicas? Foram mulheres. Quem é que está nos trabalhos da ponta enquanto cuidadoras? Professoras, professores, assistentes sociais, enfermeiras. Quem é que exerce as profissões de cuidado, que executa essas políticas públicas? Mulheres.
Então por que não são as mulheres também que estão executando e produzindo leis para essas implementações? Então a gente vê que tem uma distância muito grande entre o que é formulado e o que está na ponta, e também o que está na ponta e que acaba não dando certo para outras formulações de políticas públicas. Então nós, enquanto mulheres, a gente tem uma construção social que nos dá a possibilidade da gente formular e executar política pública, porque é a gente que está nas filas dos CRAs, é a gente que está nas filas do centro de saúde, é a gente que está nas demandas, né, diárias dos trabalhos domésticos que não são valorizados, inclusive, a gente, inclusive, que somos as principais vítimas de violência, é a gente que chora quando os nossos filhos são mortos pela polícia militar, né, enfim, quando os nossos maridos são presos, né, e também quando nós, mulheres, somos vítimas de violência de gênero, quando a gente não tem maridos e temos companheiras, somos vítimas de violência, né, na rua. Enfim, o alto índice que a gente tem de feminicídio hoje no Distrito Federal também é uma resposta disso. Essa semana a gente teve 2 mulheres, né, ontem na verdade, em 24 horas, a gente teve 2 mulheres que foram vítimas de feminicídio por estrangulamento. Né? Então são situações muito bárbaras que a gente traz. Então você ter hoje uma mulher, né, no executivo, ela é pensar e construir política de forma ampla e verdadeiramente para todas as pessoas. Nós não podemos ter uma governança que é para um grupo seleto de pessoas. Então, o que nós trazemos aqui, se nós, enquanto mulheres, principalmente mulheres negras, estamos na base social, né, do que a gente entende de pirâmide, né, de homens, mulheres, homens brancos, homens negros e mulheres brancas e mulheres negras, e aí na sua diversidade de gênero e sexual, se nós, mulheres negras, que estamos na base, que estamos nos serviços gerais, nos trabalhos, né, domésticos, no desemprego, inclusive, né, nos trabalhos informais, se é a gente que move toda a estrutura social do país, se somos mais de 50% da população do país, se a gente entra né, nessa possibilidade de governança, a gente vai estar construindo política para todo mundo, certo? Nós vamos estar pensando em todo mundo. Então, geralmente, quem sente as dores consegue construir políticas que seja para todo mundo, porque pensa, inclusive, nas pessoas que não têm dor. Então, essa é a urgência da gente estar governando. E agora eu consigo trazer a resposta da sua pergunta sobre a Marielle. Em 2018, a gente teve a execução da Marielle Franco, né? Na verdade, em 2016, que eu acho que são perguntas que se casam, em 2016, a gente teve a Primavera Feminista, que surgiu em 2015, na verdade, né, que foi um boom de movimentos de mulheres, principalmente de mulheres jovens e adolescentes, de questionar, né, o ataque de direitos que estava acontecendo. A gente tinha na presidência da Câmara dos Deputados naquela época um deputado chamado Eduardo Cunha, que ele, enfim, vinha diretamente sempre retroceder os direitos de mulheres, em todas as esferas, na saúde, na educação e também nas relações nossas sociais. Nessa construção, a gente começa a se posicionar, né, de forma mais geral também nas ruas e principalmente nas redes. Então, o Facebook ele foi uma grande porta, né, para esse movimento dessa primavera feminista. E em 2016, a gente teve o golpe contra a presidenta Dilma, que nós compreendemos que foi um golpe misógino e sexista, né, contra uma presidenta mulher. As narrativas, inclusive, da época do impeachment, eram narrativas muito violentas e sem um fundo político que justificasse aquele impeachment. E as mulheres sentiram a urgência de dar resposta nas urnas. Então, muitas mulheres se candidataram em 2016 nas eleições municipais, que aqui no DF não tem, né, as eleições municipais, e muitas mulheres foram eleitas em 2016, né, que foi o caso da Marielle Franco. E em 2018 ela foi executada, né, e ela foi assassinada não por ser uma parlamentar apenas, mas por ser uma parlamentar que quem executou compreendeu que aquele corpo, aquela voz, aquela memória, aquele saber não tinha qualquer construção social. E também uma forma também de nos intimidar, né? Já que a gente estava pulsando movimentos naquela época, de falar, olha, aqui vocês não vão estar. Então a Marielle ela foi eleita com quase 46 mil votos, se eu não me engano, né? Foi uma das candidatas mais votadas, né? Não só do país, como também do Rio de Janeiro, por óbvio. E impediram ela continuar de exercer o mandato. Ela que já descarregava as pautas, né, estava à frente, inclusive, de uma série de denúncias contra milicianos no estado do Rio de Janeiro, né, principalmente contra a execução, né, de adolescentes e jovens negros ali no estado do Rio de Janeiro. Então, uma mulher preta, lésbica, né, mãe, periférica, defensora de direitos humanos e que compreenderam que ela não seria exterminada, o recado estaria dado. Não sabiam qual seria a nossa resposta. Não sabiam, né, que tantas sementes e tantas ondas de mulheridades iriam surgir para dar essa resposta, porque a gente sabia que o Estado brasileiro não iria responder, como não respondeu até hoje, quem mandou matar Marielle Franco. Então, em 2018, inclusive eu estava candidata a vice-governadora, a gente teve muita dúvida se a gente viria ou não candidatas. Isso nos atravessou assim, diretamente, como atravessa até hoje, né, de
né, de medo, de receio e o que está acontecendo, né, assim, não imaginávamos a gravidade do que a gente iria enfrentar, mas decidimos ser candidatas e muitas mulheres, principalmente mulheres negras, foram eleitas, né, nos parlamentos. O PSOL, ele é um partido que no Congresso, na Câmara dos Deputados, nós temos paridade entre mulheres, paridade entre pessoas negras, inclusive, né, como deputados e deputadas federais. Então, a nossa resposta foi nas urnas e nas ruas, como a gente está fazendo novamente agora, em 2022 e em 2020, que a gente elegeu mais mulheres, principalmente mulheres negras e mulheres trans negras. Keka, eu gostaria de falar um pouco sobre a sua candidatura também, aproveitar o que a Helena falou, porque pela primeira vez na história nós temos uma candidatura 100% negra para o GDF. Gostaria que você falasse um pouco sobre representatividade nessas eleições. Sim. Há quem diz que representatividade é algo secundário, mas quem são essas pessoas que dizem isso, né? Não são mulheres, não são pessoas negras, não são LGBTQIA+. Eu brinco, eu falo que eu chego com tudão, né? Eu sou uma mulher, eu sou negra, eu sou jovem, eu vim de periferia e sou casada com outra mulher, né? E ainda sou sacerdotisa da Umbanda. Então você tem um combo que são segmentos que eu carrego que geralmente são ditos que aqui não, você aqui não. Ah, e mais, defensora de direitos humanos de crianças e adolescentes. É um grande combo, né, que a gente traz. Então, tudo isso traz para realmente dizer, olha, a representatividade ela importa porque é a construção da política de quem sente, de quem vivencia, como eu falei anteriormente também, de quem formula política pública, de uma trabalhadora da ponta, de que vive também todos esses atravessamentos. E ser mulher negra, primeira candidata ao governo, pode ser algo que todo mundo traga como muita beleza, porque não deixa de ser, mas também é muito violento, porque como em 2022, é a primeira vez que a gente tem uma mulher negra candidata na capital federal do país. Isso é uma barbárie, não sei vocês, pra mim é uma barbárie. É mostrar como o racismo ele existe, ele é presente inclusive. Porque acredito também que outras mulheres negras já quiseram estar aqui, mas os partidos políticos dificultam a nossa ascensão, assim como, enfim, todas as outras instituições, né, do país dificultam. Então a gente traz uma candidatura que é uma denúncia, inclusive, né, uma candidatura denúncia, que a gente traz todas essas representatividades, mas também um novo olhar de fazer política. Né? A gente traz uma construção de alguém poder olhar para nós e falar, olha, é possível. Antes de vir aqui, né, eu estava falando que um amigo, né, um conhecido, ele mandou um áudio da filha dele, que é uma criança, que assistiu pequenas partes do debate de televisão e falou, papai, quem é essa? E aí ele falou, essa aqui é a Keka, candidata ao governo. Papai, vota nela, porque ela é igual a mim. Quantas vezes a gente vê mulheres negras, né, representadas na televisão? Então, isso é muito bonito. Então, se a nossa candidatura, né, é uma possibilidade hoje real de ir para o segundo turno, que ela também seja uma possibilidade real de identificação para uma juventude, para uma adolescência que está sem esperança e mostrar que é possível a gente, né, retomar esse país nas nossas mãos e a gente transformar ele. E aí nós temos, né, um grande casamento, né, que é o nosso vice-governador, o Tony de Castro, que é um homem negro de 50 anos de idade, também da área de políticas públicas, ele é analista de políticas públicas, com uma história de vida como muitas, né, das pessoas negras, né, veio do Maranhão, migrou para o Distrito Federal para fazer a universidade, fez o UNB, foi professor e hoje faz doutorado, né, com 50 anos de idade na UNB em Sociologia. Então, são histórias que se cruzam, encontro de gerações e que a gente tem a certeza, né, que nós podemos ser essa referência para as pessoas, né? Eu quero ser referência para você, né? Ao mesmo tempo que eu quero ser questionada por você, mas não só por você enquanto homem negro, eu também quero ser para você enquanto mulher branca e também para outros homens brancos que compreendam que é importante dar passos atrás para que a gente possa avançar. Porque se a gente ainda não está nesse espaço, é porque isso foi construído para que a gente não tivesse. Então, é importante que quem tem privilégios recue para que a gente possa avançar. Bem, quais são os principais pontos do seu projeto de governo para Brasília? Depende, qual área você quer? Assistência, saúde, educação? Quais são os 5 tópicos que você acha que é primordial? 5 principais? Uhum. Sim. Primeiro, assistência social. Uhum. A gente tem hoje, pelos os dados, né, que a gente chama do PEDAD, da Codeplan, do Observatório também, daqui de políticas públicas aqui do Distrito Federal, que metade da população hoje vive em insegurança alimentar. O que esse termo insegurança alimentar, né, quer dizer? Quer dizer que uma pessoa não come, né, não faz 3 refeições saudáveis ao dia.
E 3 refeições saudáveis, a gente está falando de comida, arroz, feijão, uma carne, uma salada, né? Ter uma alimentação ali que seja sem veneno, que seja de qualidade. Não estamos falando de comer macarrão instantâneo, comer pão e outras alimentações que não são saudáveis. Então a gente está falando que enquanto a gente está conversando aqui, pessoas estão passando fome. Essa é a realidade. Crianças estão passando fome enquanto nós estamos fazendo essa conversa. E o que a gente está fazendo quanto a isso? Né? O que o governo do Distrito Federal está fazendo quanto a isso, que é o principal responsável quando ele vai, né, numa convenção eleitoral e diz que as pessoas que estão passando fome em situação de pobreza deveriam agradecer a ele. Agradecer a ele a quê? Que a gente deveria por estar passando fome? Então, é falta de vergonha, no mínimo, né? Ele não tem vergonha na cara, ele não tem humanidade, inclusive, de trazer uma fala, porque provavelmente ele nunca passou fome ou não tem empatia com quem está passando, porque a gente não precisa ter uma dor, né, para ser empático. Então, a assistência social é o requisito básico, assim. Então, a gente tem uma proposta que chama Renda Básica Jacira Silva, né, que é homenagem a uma mulher negra matriarca aqui do DF, que é uma transferência de renda no valor de R$600 para as pessoas, né, em situação de fome e insegurança alimentar, e o dobro para mulheres chefes de família e pessoas que são cuidadoras, né, de idosos, pessoas com deficiências e doenças raras. Porque a maioria das pessoas que estão em situações de fome e de miséria são pessoas que já recebem BPC, já recebem aposentadoria, já recebem Auxílio Brasil, já recebem outros benefícios. Então a gente precisa também compreender que os benefícios eles podem ser acumulativos para que essas pessoas saiam de situação, né, da fome e da miséria, porque quem tem fome tem pressa. A gente não pode, né, tá esperando a gente se decidir o que faz. A gente precisa botar comida no prato das pessoas. Gente que come, trabalha, estuda, tem bem-estar e é feliz. Quem não come, não trabalha, não estuda e não tem vida. Essa é a realidade, né? Então a gente precisa ser direta também no assunto. E essas pessoas, ao ponto que elas forem saindo da situação dela de fome, elas vão ser integradas a outras secretarias, Secretaria de Trabalho, Secretaria de Educação. Por quê? Porque o benefício, uma transferência de renda, ela gira a economia. Se você agora tem dinheiro para comprar uma alimentação, você não vai estar comprando, você não vai estar pagando imposto, tu tá girando a economia. Então que essas pessoas possam ser reinseridas ou voltar pro mercado de trabalho, né? Muitas nunca trabalharam, muitas vão estar trabalhando novamente, só que sem um auxílio é difícil. Quem tem 40 anos de idade não retoma pro mercado de trabalho de forma tranquila, porque a gente sabe que tem várias situações, né? Querem pessoas mais jovens, pessoas com muitas formações, e isso acaba expulsando. Uma outra proposta em torno da educação é zerar as filas das creches. A gente tem hoje mais de 20 mil crianças esperando vaga nas creches. É uma situação muito absurda. E quem geralmente também paga com isso são as mulheres, né? A gente tem muitos lares que são compostos e chefiados apenas por mulheres, e quando essa criança ela não consegue o seu direito à educação, são as mulheres que também vão para o desemprego. Por isso que a pobreza ela é feminina também. Né? A maioria das pessoas, famílias que estão em situação de pobreza são chefiadas por mulheres, porque essas mulheres elas não têm como, né, ir para o trabalho, e as crianças não têm para onde ficar. Então elas ficam em casa para poder cuidar dessas crianças. Então se você tem, né, uma creche, além da educação, você também está promovendo dignidade para essas mulheres. Então zerar as filas das creches é algo muito importante e é possível também ser feito com outras parcerias para a gente garantir construções de novas creches. Uma outra possibilidade também que eu posso trazer para vocês é sobre a SEB. A gente tem hoje uma energia que ela é privatizada. A SEB ela foi privatizada, ela não é mais pública. E o que acontece desde a privatização da SEB, né, são quedas intensas de energia. A gente vivenciou isso, né, durante muito tempo, principalmente em algumas regiões mais afastadas do plano piloto, né, que teve racionamento, inclusive. Isso é muito grave. Então a gente entende que a população tem que decidir. A população nunca foi consultada se gostaria ou não que a SEB fosse privatizada. Se é público, é nosso, é da população. Por que a gente não pôde decidir? Então nós defendemos um plebiscito para que a população decida se mantém a privatização ou não. Uma outra proposta, né, que eu posso trazer para vocês é sobre a saúde. A gente, enfim, falar de saúde é um desespero, porque sempre foi, mas sempre tem como piorar para os governos que a gente, né, acaba elegendo. Hoje a gente também tem uma saúde que é privatizada. Essa privatização da saúde pública, ela começou no governo passado, com o Instituto Hospital de Base. O governador Ibanez Rocha, ele modifica o seu nome no mesmo instituto e amplia essa privatização por meio de um consórcio. Então hoje você tem 2 hospitais no DF que são privatizados, o Hospital de Santa Maria e o Hospital de Base, e todas as UPAs, que é a atenção primária, estão privatizadas. O que isso acontece? A gente não tem transparência.
a gente não tem controle. A gente não sabe para onde esse dinheiro está indo, o que estão fazendo, inclusive, com o nosso dinheiro que é público. E nada justifica, a gente não consegue compreender. Parece que nunca vai melhorar a saúde pública, né? A gente olha e fala, olha, isso nunca vai melhorar, isso daí é mentira. E aí, não, então privatizar que melhora. Não, privatizou e piorou. Né? Então, assim, a saúde ela é pública, é o único sistema que é universal, né? Que é para todas as pessoas, que todo mundo que chega ali tem direito a ser atendido e de forma gratuita. Então, por que privatizar o melhor sistema de saúde que existe no mundo? Qual é a justificativa que a gente tem para isso? Então, nós defendemos a revogação imediata, né, desse instituto, que é o IGES, Instituto de Gestão Estratégica, e a gente também defende o retorno, né, do Saúde da Família. Não sei se é da geração de vocês, talvez não, mas o programa de saúde da família, vejam bem, já que é para todas as pessoas, já imaginou você estar na sua casa e uma equipe de saúde chega na sua casa para te atender? Então, famílias que moram mais distantes, né, você não tem condições às vezes, de pagar um transporte público, às vezes você está com outra situação que te acometeu e você não consegue ir para acompanhamento, mas tu tem aquela consulta marcada que a pessoa vai na sua casa. Então, ela vai ver o teu bem-estar, ela vai olhar as suas condições também de moradia, então saúde coletiva, pensar a comunidade, pensar na família como um todo. Quantos enfrentamentos e prevenções à violência contra a mulher e violência doméstica a gente não conseguiria fazer? Né, com agentes de saúde indo na sua casa e verificando a situação, acionar o conselho tutelar, poderia acionar, né, outros órgãos, né, de prevenção e proteção a pessoas mais vulnerabilizadas. Então, são várias situações que a gente tem como combater da segurança pública, né, eu já trouxe anteriormente, mas, por fim, transporte público. A gente acredita na importância de ter um transporte público com tarifas menores. Hoje, o Distrito Federal tem a tarifa mais cara do país e é o setor que mais recebe repasse de dinheiro do governador Ibanez Rocha. Só esse ano foi 1 bilhão de reais passado para os transportes públicos, enquanto a gente tem 206 mil famílias em situação de fome. E um dinheiro para o transporte que não melhora o transporte. Porque se o transporte fosse de qualidade, atendesse a todas as pessoas, fosse seguro, não estaríamos questionando, concordam? Mas não é a verdade. Ele é precarizado, ele é caro, ele é inseguro, ele não responde às nossas demandas. Então a gente acredita que é importante ter um transporte integrado, não só entre o DF, mas também com a região do entorno. Keca, a minha pergunta era exatamente sobre isso, sobre saúde pública, mas já que você respondeu ela, eu gostaria de tocar em outro assunto, que é a questão nacional. Hoje fala-se muito em polarização política e, mais do que isso, sobre ruptura democrática. Eu gostaria que você analisasse um pouco essas candidaturas de Lula e de Bolsonaro. Sim. É importante também trazer que Bolsonaro ele é uma figura, mas o que a gente chama de bolsonarismo, né, virou uma ideologia, nunca imaginávamos, né, que isso fosse acontecer, mas virou uma ideologia. Então, assim, o projeto político bolsonarista, ele está dentro dos parlamentos há muitos anos. Eu trouxe um contexto histórico para vocês de 2015, 2016, correto? Quando a gente já tinha sinalizações lá para Eduardo Cunha, Feliciano, Malafaia, tem tantos nomes que se eu for trazendo aqui, a gente vai ficar aqui um tempinho. A gente teve um golpe, nós tivemos um golpe de Estado contra uma presidenta, né, que foi eleita democraticamente. A primeira mulher presidenta do país levou um golpe sem qualquer justificativa, com uma invenção de pedaladas que não faz sentido, certo? Então, o golpe já estava dado, né? Assim, o projeto bolsonarista já estava em curso. Então, o Bolsonaro ele é eleito, né? Ele foi eleito, inclusive, por uma narrativa violenta. Então, precisamos compreender que ainda existe um setor social entre nós que acredita no racismo, que acredita na LGBTfobia, que acredita, né, numa lógica que homens podem dominar corpos de mulheres, de crianças e de adolescentes. Então, existe um setor social, né, que inclusive incentiva a desigualdade social. Dentro disso, ele foi eleito, certo? Nessa caminhada dele enquanto eleição, ele acabou com o nosso país. Né? O Brasil hoje, ele vive uma situação de falência. Falência enquanto humanidade, falência enquanto as nossas memórias de quem construiu, né, o nosso país, e também falência das instituições. Né? Então hoje a gente às vezes duvida se você for procurar um órgão de atendimento, se você vai ser bem sucedido. Porque ele retirou todas as pessoas, né, que construíram esses espaços, né, ou as ideias, né, revolucionárias, né, de uma verdadeira democracia para dentro desses espaços, e colocou pessoas que não tinham qualquer condição, né, de estarem à frente desses espaços ali. Então isso é algo muito difícil, como é o caso da FUNAI, por exemplo. A gente tem uma pessoa que está ali à frente que não tem o menor conhecimento do que é demarcação de terras indígenas, da importância de ter povos indígenas no nosso território, da gente preservar, inclusive,
a cultura e a história e memória de povos indígenas. A mesma coisa à frente da Fundação Palmares, né? Enfim, o que a gente tem hoje do Ministério de Direitos Humanos da Mulher, nem sei dizer tudo. O que eles trazem ali, que é uma verdadeira barbárie contra crianças, adolescentes e mulheres. Uma das primeiras medidas do Bolsonaro ao assumir foi, né, retirar direitos de crianças e adolescentes. A gente tem cortes orçamentários. O que é o MEC? Né? Assim, então, se formos falar aqui, também vamos ficar aqui tecendo horas de tantas pessoas que estão à frente das instituições e que deveriam ser pessoas que estão ali por interesse em desenvolver essas pautas para o próprio desenvolvimento do país e que isso não acontece. Então, o Bolsonaro hoje, ele é a pior marca que a gente tem da contemporaneidade. Ele é o lixo, a escória da humanidade. E nós não podemos errar de novo. Quem comete crime contra a humanidade tem que ser responsabilizado. Eu espero que o erro que a gente cometeu, né, pós-ditadura, a gente não volte a cometer agora e que tanto ele quanto outras pessoas sejam responsabilizados pelos crimes contra a humanidade que ele comete. Isso é muito importante. E a volta, né, do Lula, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto uma convergência, né, de partidos da esquerda, de movimentos sociais, é para que a gente saia dessa situação. Eu brinco, eu falo que a gente vive hoje uma eleição de plebiscito, né, que você tem que escolher, né, eu quero isso, eu quero aquilo, ponto, não tem outra opção. Então hoje você tem uma escolha do estado da barbárie, que é o que a gente vive, ou em estado democrático de políticas públicas. A decisão ela é muito clara, você não tem outro caminho para seguir. E se a opção para a gente ter um estado democrático é o Lula, que seja ele. Né, nós temos, enquanto pessoal, né, que é o partido que eu faço parte, nós temos análises críticas ao que foram os governos petistas, né, ao que é a construção do petismo, mas neste momento nós temos algo muito maior, né, que é a salvar o nosso país, salvar a nossa juventude, salvar, de fato, a humanidade que resiste aqui nessa pátria-mãe. E não é um salvamento de jogar uma corda, né, de jogar um anzol e salvar alguém, né, mas é no sentido de esperança de reconstruir o país. O Lula eleito, a gente não vai reorganizar o país dia 1º de janeiro. Vai demorar muitos anos, porque, como eu falei, as instituições, né, enfim, foram praticamente acabadas, destruídas. Mas é a única opção para uma reconstrução, que é esse sentido de salvar que eu trago. É com a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, e é nesse caminho que a gente vai. Eleger Lula em primeiro turno, não precisamos, né, titubear para eleger em segundo turno, não, tem que ser em primeiro turno, para que a gente consiga, inclusive, enterrar, né, a figura do Bolsonaro e também toda essa corja aí de políticos sujos, nojentos, violentos, inclusive, que não deveriam estar na frente dos parlamentos. Uhum. Keca, bem, o PSOL sempre fez oposição ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Juliano Medeiros, presidente nacional do seu partido, já até disse que Alckmin é um erro. Sim. Por que vocês decidiram apoiá-lo como vice-presidente da República? A gente não decidiu apoiá-lo. Ninguém perguntou a nossa opinião, inclusive. Mas vocês apoiam a candidatura de Lula? Sim, isso. Mas é diferente porque decidiu apoiá-lo. Quando você decidiu apoiá-lo, então nós sentamos enquanto partido, nós fomos consultados e decidimos decretar apoio ao Alckmin. Isso não foi dito, isso não foi perguntado para o pessoal de forma nacionalmente. Isso foi trazido dentro da federação. A gente não faz parte da federação do PT. Existe uma diferença entre coligação nacional e federação. Hoje, por exemplo, existe uma federação entre vários partidos. O que isso quer dizer? Nós do PSOL e a Rede, nós temos uma federação. Quer dizer que nos próximos 4 anos nós estaremos juntos enquanto um partido só. E existe uma coligação para as eleições. Nesta coligação para as eleições, nós apoiamos o presidente Lula a nível nacional. Mas nós não temos, enquanto PSOL, outras coligações, né, como é o caso do Distrito Federal, tá bom? A gente não tem uma coligação aqui no DF. Nós temos uma chapa que é puro sangue, porque é entre PSOL e Rede, né? Então a gente tem outras coligações do PSOL em outros estados, mas de outras formas, tá? Que são tidas que não é nessa como nacionalmente, né? Que é um grande guarda-chuva para vários partidos para a gente poder derrotar Bolsonaro e que é muito importante. A federação do PT é PT, PCdoB, PV e PSB, que é nacionalmente. Mas aqui no DF o PSB não faz parte da federação. É um pouquinho confuso, mas é importante a gente trazer isso. Então, no âmbito da coligação nacional, nós defendemos a candidatura do presidente Lula e nós temos muitas ressalvas contra, enfim, o nome do vice-presidente Alckmin. Bom, se eu sou uma mulher negra que defende os direitos humanos de crianças e adolescentes da população negra, como que nós vamos apoiar
o governador de São Paulo que mais teve extermínio da juventude negra. É impossível. Né? Que mais violentou pessoas ali dentro. É dentro de outras situações e questões que são bem complexas, né, da política do Alckmin que ele representou até hoje. Ele era o maior opositor, inclusive, do Lula, né? Bagunça a nossa cabeça. Mas, diante de uma situação de fascismo, se é necessário uma unidade para a gente derrotar o Bolsonaro, assim faremos. Só que com muitas ressalvas. Nós apoiamos o presidente Lula, né? O Alckmin é o vice-presidente desta coligação e que nós vamos estar de 1º de janeiro, quando essa chapa foi eleita, né, em eterna vigilância para que não exista nenhum outro golpe, como aconteceu em 2016 do Temer contra a presidenta Dilma, né, e principalmente que a gente não tenha avanços da direita, né, que coloquem nossos direitos em risco, como foi o governo do Geraldo Alckmin. Mas aproveitando, Andy, para a minha próxima pergunta, você não acha que essa unidade que a esquerda coloca não poderia ser protagonizada pelo PSOL, por exemplo? Por que apoiar Lula e Alckmin? Por que não melhor, então, apoiar o nome do seu próprio partido? Buscando uma ampla aliança democrática, popular, como vocês pregam. Porque se o que traz hoje as pesquisas, né, o que traz, eu acredito na ciência, acredito em pesquisa, né? Então, se a gente traz isso hoje enquanto ciência, enquanto pesquisa, os dados estatísticos aprovam que o nome que é capaz de derrotar Bolsonaro nas urnas é Lula, a gente não vai titubear. Nós não vamos titubear em momento algum. Tanto que o pessoal está dentro da coligação para eleger Lula, mas a gente tem uma plataforma chamada Direito ao Futuro, com várias propostas nossas que foram apresentadas para a coligação nacional para que a gente pudesse apoiar o presidente Lula. Inclusive, uma delas é a revogação do teto de gastos. É a revogação da reforma trabalhista e reforma previdenciária. Então, é por isso que nós adentramos, porque houve aceite. A gente, enquanto partido, a gente construiu, né, os grupos de trabalho, né, do programa dessa coligação nacional. Então, é por isso que nós estamos dentro. Então, a gente não está aqui sendo aventureira. Nós não estamos podendo brincar. Né? Assim, a gente sabe o que é um Estado fascista. Isso acontece, né, aconteceu agora no nosso país depois da ditadura, né, desde a redemocratização do país, apenas agora, ainda bem, né, que isso aconteceu, mas muito ruim, porque a gente não tem como ficar mais 4 anos de governabilidade, inclusive a iminência de um golpe, o tempo inteiro ele informa que pode ter um golpe de Estado, mas o que nós acompanhamos nos outros países é que é uma situação muito sensível se a gente adentra, de fato, a uma nova ditadura ou um Estado fascista. A gente não tem como correr um risco. Imagina, a gente não poderia estar aqui agora conversando. Isso nem seria possível. Então, se a via, o caminho, né, é o Lula, é nessa via que a gente vai apostar. Agora, isso não quer dizer que nós não teremos críticas, que não estaremos, né, no ano que vem, dia 1º de janeiro, cobrando, né, todas as posições que a gente apresenta enquanto partido. O nosso partido não está em negociação. O que está em negociação hoje é o Brasil. Keka, então vamos falar sobre pesquisa. As intenções de voto para sua candidatura, elas estão ainda muito baixas. Eu gostaria de saber as estratégias da sua campanha para diminuir essa disparidade com os outros candidatos do GDF. Sim. A gente hoje tem a mesma percentual das 3 candidaturas da esquerda, né? As 3 candidaturas progressistas. É sempre uma quantidade de erros para mais ou para menos. Então, nós 3 estamos na mesma porcentagem das intenções de voto. E uma pesquisa, ela sempre depende de quem está encomendando essa pesquisa e de onde vai ser o direcionamento. A gente avalia que a nossa campanha está muito bem colocada, principalmente depois do primeiro debate de televisão. Existe uma grande diferença em quem tem estrutura, né, quem tem estrutura de mandato. Se eu sou deputado distrital, se eu sou senador, se eu sou governador, ou se eu tenho, né, uma estrutura rica, né, enfim, de ter uma classe mais favorecida, eu vou ter muito mais possibilidade, né, de arrancar na pré-campanha, de dar o primeiro start, do que nós, né, que somos um partido que não tem tanta estrutura, né, nós temos um mandato aqui no Distrito Federal, um mandato parlamentar na CLDF, que é do deputado Fábio Félix, e eu não sou deputado, eu não estou concorrendo a uma reeleição. Então a estrutura, ela diz muito, né, o recurso ele é muito importante para dentro de uma campanha. Mas nós acreditamos que a nossa campanha é uma campanha nossa, do coletivo, né, de todas as gentes. E isso tem encantado, isso tem transformado muito. Então, para nós é muito importante a verdade, o olho no olho, o debate político. O que nós queremos? O que você quer para a construção do DF? Não é um debate fora da realidade, é um debate viável. Tudo que eu apresentei aqui para vocês são coisas viáveis. Porque a gente tem que governar por interesse nosso, do coletivo, e não para microinteresses.
Então acredito que hoje a gente trazer, por que a gente não vota de gente como a gente? O que é que, qual momento do curso da história que foi dito, né, que nós não podemos se olhar e nos vermos ali dentro daquele espaço? Então a nossa construção tem sido essa. Por isso que a gente aceita vir aqui conversar com um grupo de adolescentes, ir na Ceilândia conversar com outro grupo de jovens, ir em Planaltina conversar com um grupo de mulheres. A gente não está aqui só para estar indo para frente dos debates, a gente está para fazer uma construção real nos cantos do Distrito Federal para ouvir toda a população. Então, por isso que a gente tem um programa hoje grande, um programa vasto, né, que traz muitos debates ali dentro importantes de políticas públicas e foram construídos por pessoas que usam os serviços, por trabalhadores e trabalhadoras dos serviços, por analistas de políticas públicas, né, pessoas da academia, doutores e doutoras. Então, hoje a gente tem um programa que ele é amplo para a gente estar levando para as cidades, para que essa construção seja real. E, por incrível que pareça, a gente está muito bem, né, em comparado às outras eleições. A gente hoje chega a 3%. Isso é muito positivo para uma candidatura como a nossa. Veja, todo o contexto que a gente falou até agora de avanço de violações de direitos. Eu sou uma mulher de 34 anos, negra, casada com outra mulher, defensora de direitos humanos, de crianças e adolescentes e do pessoal que apoia o Lula. Então, assim, qual a possibilidade de a gente estar com 3%? Né? Quando a gente olha para o todo, é praticamente nenhuma. Então, nós estamos chegando, né, nessa conquista de porcentagem porque a gente acredita no que a gente está fazendo. Né? Isso aqui é coletivo, ele é popular, ele é com muita gente, a gente está colocando verdade, a gente está fazendo isso aqui para valer, não estamos aqui para demarcar. Nós queremos chegar ao segundo turno e a gente acredita que vai chegar no segundo turno. Keka, como você disse antes, o PSOL tem federação com a rede, que tem como principal pauta ambientalismo e sustentabilidade. Você tem algum ponto socioambiental no seu governo? Sim, a gente tem vários. Nossa, muitos, viu? A gente tem eixos temáticos voltados só para a temática, né? Então, veja bem, a gente tem um eixo temático que chama Defesa do Cerrado. A gente acredita na importância da gente valorizar o Cerrado. O Cerrado, aqui onde a gente vive, né, ele consegue alimentar todo o país. Eu tô falando alimentar enquanto água. A gente tem muitas nascentes que começam aqui no Cerrado. Muita gente olha e fala, não, aqui é tudo seco, a gente não tem água no DF. Não, a gente tem muita água no Centro-Oeste. E é ele que vai abastecer tantos mananciais. Então, essa construção é importante. A fauna e a flora do Cerrado, ela é fundamental para a nossa existência. Não existe planeta B. Qualquer pessoa que acredita numa lógica de um mundo, de uma condição de vida sem exploração, também tem que ser sem exploração da natureza. O DF, 70% da nossa região do Distrito Federal é área rural. E essa área rural hoje, ela é dominada, né, pelo agronegócio, pelo agrotóxico. A nossa comida, ela tem veneno. A gente acredita no Distrito Federal sem veneno, sem comida no prato. Isso é muito importante a gente também trazer. Toda a lógica que a gente tem aqui, né, dessa agro que nada tem de pop, ela acaba, né, com o cerrado, né? A soja ela acaba com o cerrado. Então a gente precisa ter esse debate de forma entendível para as pessoas compreenderem do que a gente está trazendo, o porquê que essa geração de riqueza não tem nada de riqueza para nós enquanto população do país, porque não atinge só o Distrito Federal. Então nós acreditamos também na importância da agroecologia. A gente tem famílias agricultoras e famílias, inclusive, que produzem alimentos sem veneno, que pensam na ecologia, que pensam nas florestas, que pensam no campo. Por que esses alimentos produzidos não podem ir, por exemplo, para as escolas públicas? Por que os alimentos das escolas públicas são alimentos, né, enlatados? Por qual é o sentido? Eu não consigo achar essa resposta. Porque é mais barato? Isso é justificativa? Né? Então, assim, a gente pode ter alimentação saudável em todas as mesas. Isso é muito possível, principalmente dentro das escolas. Então, pensar uma agricultura hoje que vai por meio da agroecologia, da agricultura familiar, dos pequenos agricultores é muito importante. Então, isso a gente traz a reforma agrária. A reforma agrária também é pensar o campo e a floresta. A gente também traz da importância da gente ter um desenvolvimento enquanto cidades com muita responsabilidade. A gente tem inúmeras, hoje, novos bairros ou novas cidades sendo construídas no Distrito Federal e que vão detonar o Cerrado. A gente tem Taquari 2, né? A gente tem Altiplano Leste, uma nova construção que estão querendo fazer ali que vai ter um impacto ambiental enorme. A gente tem o Mangueiral 2, a gente tem uma região no Tororó, inclusive, que é onde eu moro, com impactos ambientais significativos. Essa semana a gente teve o PL da deputada federal Flávia Arruda, olha só, candidata ao Senado da chapa do Ibanez Rocha, que foi aprovado pelo senador, né, que foi o relator, na verdade, de caso, o senador Isalci,
que é candidato ao governo do Distrito Federal, os dois aprovaram a diminuição de 40% da Floresta Nacional de Brasília. São mais de 30 campos de futebol, uma coisa imensa, com uma justificativa que existe uma ocupação, um assentamento ali, né, que já que existe, a gente precisa reorganizar ali. Inclusive que fala, não, mas a ICMBio, ela também, ela tá junto, né, tá pensando ali a floresta. A ICMBio hoje, como a FUNAI, a Fundação Palmares, tem pessoas ali que não tem projeto ecológico, não tem projeto em defesa do cerrado, nós sabemos disso. As instituições, como a gente falou, se a gente não muda o cenário, vai falir. Então é uma delas, infelizmente. Tem pessoas muito sérias que trabalham ali, mas tem pessoas muito irresponsáveis que estão à frente. Então a preservação do cerrado, a preservação da natureza, a preservação da flora, da fauna, ele é algo muito amplo. E isso também vai ser um impacto quando a gente pensa em cidades no seu desenvolvimento sem culpar a população. O sol nascente. O sol nascente hoje, né, ele fica ali junto à Ceilândia, ele não faz parte da Ceilândia, e assim como o pôr do sol. O Sol Nascente, que agora é uma RA, né, uma região administrativa, ele é uma cidade como Vicente Pires que você não tem planejamento urbano, as pessoas não têm saneamento básico, não tem água potável. Então, se já existe uma cidade, pessoas que residem ali, você regularizou, aqui é uma cidade, né? Então, por que você não pensa também formas adequadas dessas pessoas viverem? E é o que eu trouxe no debate e que a direita ficou muito incomodada, que foi o termo que eu trouxe, racismo ambiental, né? Que é você pensar as cidades de forma ecológica. Porque quem mais destrói o meio ambiente é quem mais consome o meio ambiente. Então, quando você anda no Lago Sul, por exemplo, você tem uma vasta região ambiental ali, certo? Muitas árvores, muito verde. Quando você vai no Sol Nascente, você não tem verde. Você tem concreto, você tem muita terra. E qual é o impacto disso? Noroeste. Qual foi o impacto da construção do Noroeste para o Distrito Federal? Ali no Noroeste, a gente tem áreas de demarcação indígena. Demarcação indígena a gente tem ali dentro. E os prédios foram construídos sem qualquer planejamento sustentável para o plano piloto. O que acontece com as tesourinhas hoje quando chove? Inundam. Então, qualquer planejamento urbano que não se pense a relação, né, nossa com a natureza, você vai ter impactos ambientais gravíssimos, principalmente para as pessoas que residem em periferias, que elas não tiveram a oportunidade de estar em locais, né, mais bem-sucedidos. A gente não tem uma política habitacional social no Distrito Federal, né, digna. Então, são pessoas que ocupam determinadas regiões, o governo finge que não vê, só olha para essas pessoas em período eleitoral e elas sofrem muito com esses impactos ambientais. Então, para nós, uma governança, ela tem que ser coletiva em todos os sentidos. É a gente vivendo junto com uma política ambiental, junto com a fauna, com a flora, em defesa do cerrado, porque a gente não consegue viver sem a natureza. É impossível. E a natureza está dando o recado dela. É verdade. Queca, você está num projeto dirigido, roteirizado e apresentado por jovens. Eu gostaria que você falasse um pouco dos seus projetos e planos para a juventude brasiliense. Ai, gente, é bom ser jovem, né? Eu sou jovem ainda. Existe uma grande diferença quando a gente fala de jovem, né? Adolescentes é até 18 anos. Jovens é a partir de 18 anos, né? Uma juventude. E é muito importante a gente fazer essa distinção, porque as urgências, a perspectiva de vida também muda. Até os seus 18 anos você tem outra relação. Você ainda está se desenvolvendo sua personalidade, suas descobertas, seus desejos, suas conquistas, né? Você enquanto sujeito e sujeita ali de direitos, né? Essa ânsia que a gente tem na adolescência, que é uma delícia, inclusive. E a gente é negado, inclusive, enquanto pessoas de direitos, né? Dizem o tempo inteiro para vocês, enquanto adolescentes, que aqui vocês não podem, vocês não têm que querer nada, abaixa o topete, abaixa o nariz, abaixa a voz, abaixa isso, abaixa aquilo, me respeita. É uma eterna cobrança, né? Com pouco retorno, inclusive, de compreender que vocês fazem parte dessa construção. Né? Se a gente fala que criança e adolescente é o futuro do país, é o futuro da humanidade, então por que vocês não podem participar, né, desse presente agora para esse futuro que é vocês que vão tocar? Então, queria trazer primeiro essa distinção. Então, pensar a educação, pensar a saúde, lazer, esporte, cultura, tem que ter todos nós, em todas as nossas faixas etárias, é fundamental. Pensar as cidades, né, a partir do olhar de crianças e adolescentes é incrível. Só um parênteses, eu lembro quando eu era adolescente, eu jogava bete na rua, né, assim, eu jogava bete na rua, era uma coisa maravilhosa, né, garrafão, a gente pintava de giz, a gente vivia nas ruas até 10 e 11 horas da noite. Hoje é uma outra relação, né, que a gente tem enquanto adolescentes com as cidades.
Então é importante a gente também pensar como que a gente retoma, né, essa cidade segura para que todo mundo possa se sentir livre. A gente possa sentar no parque sem ter medo, andar na rua, andar de bicicleta na hora que quiser. E jovens entram numa outra relação também de cobrança, né? Tu tem faculdade, tu tem que trabalhar, você não pode isso, você não pode aquilo, toma cuidado, né? São outras responsabilidades e outros anseios e outros desejos também. Então essa diferenciação, ela é muito importante da gente trazer. E o que é a nossa vida sem cultura? Você consegue imaginar, assim, por alguns segundos, você passar um dia inteiro sem ouvir uma música, sem pensar no teatro, sem pensar no filme, sem pensar no livro que você leu, sem pensar numa poesia que você escutou? É impossível. Então a cultura, ela é viva. Então o que é de uma juventude, essa descoberta, essas nossas liberdades, se não for por meio da cultura, da arte, do lazer, do esporte, né, da educação? Então para nós, para a gente compreender que esse futuro que a gente tanto joga na responsabilidade de vocês, olha, a gente está destruindo agora para depois vocês consertarem, hein? Ele tem que ser construído também por meio das nossas expressões. E as nossas expressões nessa juventude, né, que abarca tantas idades, inclusive a meia com 34 anos de idade, ela vai se compor num afinalamento, assim, numa integração de todas essas políticas públicas, da saúde, da educação, da cultura, do lazer, do esporte. Isso é bonito. Então vocês têm que fazer parte disso, como eu estou fazendo parte disso. Eu iniciei minha militância, né, meu ativismo político, quando eu tinha 18 anos de idade, no movimento estudantil. Isso que vocês estão fazendo aqui é político, isso que vocês estão fazendo aqui é história. As perguntas que vocês estão trazendo com qualidade, com sabedoria, vocês estudaram, vocês se prepararam para estar aqui. Então é porque vocês têm interesse. Então é isso que a gente pensa enquanto governabilidade, que a juventude esteja junto governando com a gente, seja a gente da minha geração de 34 anos, seja da geração do Tony de 50 anos ou de pessoas mais velhas, que esse encontro de gerações, ele traga bem viver e bem-estar para a nossa vida, que é isso que a gente precisa. Sair dessa situação de adoecimento, de saúde mental, que não está só em vocês, também está na gente, e a gente não pode mais negar isso. Sendo bem direta, o que você tem a proporcionar, a nos proporcionar, que os outros candidatos não têm? Emoção. Alegria, verdade, esse tesão da gente ter uma possibilidade de mudar o nosso país. Acredito que isso eu trago porque não se trata só de mim, trata da gente, né? Se trata das nossas verdades, da nossa vida, e a gente traz isso, né? Não tem como a gente falar que é todo mundo igual, porque nós não somos iguais. Então, se é uma diferença você estar conselheira tutelar há 6 anos, é uma diferença em assistente social. É uma diferença você estar, né, há tanto tempo ouvindo crianças e adolescentes, realizando escuta, ouvindo famílias que trazem dores, trazem também alegrias e trazem muita insatisfação com o todo. Então, você saber trazer, olha, onde é que a saúde não está dando conta, onde a educação não está dando conta, e o porquê que ela não está dando conta, por que essas políticas não conversam entre si, quem é que mais sofre com essas ausências, né? O porquê que há interesse de alguém de que isso não chegue aqui na ponta, por que é mais interesse em investimento em obra do que em investimento na educação. Então essas narrativas são trazidas no nosso dia a dia de quem trabalha na ponta. A gente olha no olho, a gente sabe, né, o que é você ter uma família ali que é vítima de violência sexual, vítima de violência doméstica, né, uma criança que não tem atendimento adequado por estar com transtorno, por ter uma deficiência, por ter uma doença, sabe? A gente consegue sentir essa dor. Eu não preciso viver isso para ter empatia. Eu não preciso viver isso para compreender que todos nós temos que lutar para que isso não aconteça mais. Então essa é a diferenciação. E acredito que isso não é secundário, isso tá em primeiro local, sabe? Se a gente conseguir se ver, se reconhecer, né? Fazer uma política com afeto, que a gente pode chegar, se abraçar, falar um com o outro. Candidato, olha, isso aqui eu não sei não, hein? Candidato, não esquece isso aqui. Então, assim, as mensagens que a gente recebe nas redes sociais são muito legais. Olha, candidato, aqui na minha casa, tal coisa tá acontecendo. Eu queria muito que você falasse isso na televisão. Ó, fulano, prometeu, mas não fez. Então, você cria uma intimidade, uma relação com as pessoas com muita verdade. Pode acontecer isso com os outros, mas eu duvido. Caso Keika Bagno vença o governo do Distrito Federal, qual legado a senhora quer deixar na nossa cidade? Novamente, esperança, representatividade. Eu espero que eu seja a primeira mulher negra candidata ao governo do Distrito Federal e que nas próximas eleições a gente tenha muito mais mulheres, muito mais pessoas negras. Espero que vocês, enquanto jovens, estejam também candidatos e candidatas.
sabe? Que isso seja uma referência para vocês, né? De denúncia, de indignação, mas também de muita vontade de mudar, porque esse país é nosso, a gente construiu esse país. Esse país tem muita história, ele é muito rico, ele tem muita potencialidade. A gente pode ir muito além e eles não podem roubar nossos sonhos, sabe? Eles não podem tirar isso da gente e a gente não pode permitir que eles tirem isso da gente. Então eu acredito que isso é uma máquina, né? Que me move muito de estar aqui, né? De ver esses brilhos nos olhos, da gente poder se olhar e se conectar. Bem, para finalizar, eu gostaria que você mandasse um recado para os adolescentes, jovens, estudantes, famílias, cidadãos que estão nos assistindo agora e que estão te conhecendo mais nesse momento. Galera! Gente, não participem só das eleições, vou até assim falar diretamente pra câmera, mas não participem só das eleições no dia 2 de outubro. Acho que isso é muito importante, né? Vamos construir essa política, vamos construir essas eleições. Não só conhecer as candidaturas, mas conhecer as propostas, conhecer o programa, conhecer quem constrói junto, quem é que tá junto disso. Se envolvam, né? Assim, do primeiro dia até o último dia, né? Adesivo no peito, panfletar, conversar na rua, entrar no mercado, estar em casa. São 45 dias que a gente tem que estar se movendo para mudar isso. Não pode, nesse momento, né, que a gente quer muito descansar porque a gente está adoecido, como eu falei anteriormente, mas que a gente não descanse. Agora a gente não pode descansar. Então, que o restinho de bateria que a gente tem, que ele seja ligado na tomada e que eu possa ser, inclusive, né, essa propulsora de energia para que a gente possa fazer esses 45 dias, que a gente possa eleger Lula no primeiro turno, né, que a gente possa estar no segundo turno, porque sabemos que no DF vai ter segundo turno, e que a gente pode ir muito além disso, que a gente eleja, inclusive, deputados e deputadas, né, a distrital e a federal, que também nos representem. É muito importante ter parlamentares ali que levem as nossas pautas. Então, vamos construir isso, vamos olhar, vamos conhecer, vamos entrar nas redes sociais, vamos ler programa, vamos conversar com todo mundo e vamos ter linguagem acessível. Vamos conversar com as pessoas de forma entendível, que as pessoas compreendam e até entender que a linguagem ela é múltipla, né? Que a gente pode passar essa linguagem de várias formas e que essa galerinha aí, adolescentes e jovens, crianças, TikTok, bombem no TikTok, bombem no Instagram, bombem no Facebook, né? Com as nossas candidaturas e a gente precisa avançar muito. E é por isso que a gente traz esse slogan, né, do DF de todas as gentes, porque é de todos nós e tem que ser essa multidão que é Cabagno, porque essa Queca Bagno também é uma multidão com vocês. Bem, pessoal, essa foi Queca Bagno, candidata ao governo do Distrito Federal. Candidata, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, foi muito rico. E fiquem ligados nas próximas entrevistas aqui no Folha Talks. Até mais, gente. Até mais.